Olá, Olá, Marabô, bom dia. tudo bem? Tudo bonzinho? Na paz. Nós recebemos umas perguntas de pessoas que nos ouviram e mandaram umas perguntas direcionadas a você. Perfeito. E você, como se sente? Eu estou um pouquinho gripada, mas eu estou bem. Estamos com uma pequena interferência na sua voz. Logo irá alinhar. Enfim, podemos iniciar, Tudo se bem. estamos todos bem. Eu estou te ouvindo 100%, tá tranquilo. Ótimo. Então, a primeira, Até que enfim, funcionando perfeitamente. então, a primeira pergunta é sobre uma outra pergunta que você tinha respondido sobre elementais artificiais. Então, a pessoa fala: amei a explicação, obrigada. Mas o que eu chamei de elemental artificial não é uma forma pensamento. Se aproxima mais da placa ou chip que Marabô falou, pois é constituída também de matéria emocional numa atmosfera psíquica. Mas acredito que com a consciência maior sobre a minha ignorância, isso vai ficando mais claro. Grata novamente, estou amando ouvir vocês. Perfeito. Tudo é atmosfera psíquica. A ignorância é uma percepção de uma captação. Por isso, o termo estamos buscando a ignorância leva um sentido de pureza. A própria pergunta ou exclamação sobre um elemental artificial dá contexto a uma essência que toma uma função dentro de um espectro elemental. E assim nos constituímos sobre nomes e símbolos de símbolos que geram uma função. Não um problema, e sim uma nomenclatura. Ficamos felizes que ela tenha entendido a proposta e a explicação. Mas Entende? eu fiquei com uma pergunta, porque por que se usar o termo artificial? Como eu disse há pouco, é um símbolo de um símbolo. Chip ou de uma explicação baseada em uma ferramenta do próprio ecossistema para que o equilíbrio se manifeste, não combina com o termo. Mas o próprio pensamento ou entendimento de um elemental, tomando uma função de equilíbrio ou uma função para que haja um equilíbrio mental, uma sustentação, se mostra mais lógica. A ideia do artifício é uma essência tomando uma função para que o equilíbrio se mantenha. Não que haja uma necessidade, pois o equilíbrio sempre se manifesta. Porém, funções são interessantes para o autoconhecimento. Entende? E esses conceitos que rodam no sistema sobre a pessoa estar chipada, haver seres que chipam as pessoas e esse tipo de influências? Com base na mesma explicação abordada em outra conversa, as pessoas emanam certos padrões. Diante desses mesmos padrões, as pessoas executam um pedido emocional ou sistêmico ao ecossistema a qual elas estão inseridas. Sendo assim, diante de um outro ser que usa essas energias, que tem ferramentas e artifícios para captar essas energias,
as pessoas interpretam tais funções ou manifestos como um abuso ou um algoz, ou até mesmo as placas ou chips são apenas o passarinho que limpa a boca do hipopótamo, funções em prol de um equilíbrio comum. Se você ou eu ou todos não absorvermos situações do externo, gerando vestígios vibracionais, ou alimentarmos certos sentimentos e influências externas, tais manifestos não irão ocorrer. Entende? Entendo. Não há filho da puta sozinho. Não há chip que capte informações se não houverem informações. Não há receptor energético que condense e armazene padrões vibracionais se os padrões não forem emanados. Não se constrói uma represa em um deserto. Como vários já trabalham incessantemente, talvez não com tantas ferramentas, mas eles afirmam e não se cansam de dizer reforma íntima e amor próprio. Sim, mas Não é esses uma termos... crítica, é uma Não, mas interpretação. É porque esses termos, sem as ferramentas, eles são iguais a outros termos que foram usados através dos tempos que se tornam vazios. É igual falar que você precisa se purificar na Igreja Católica, falar que você precisa viver uma vida para Deus e tal. Então, porque eles não vêm com as ferramentas, por exemplo, para mim o termo reforma íntima, ele é um termo vazio, quando ele não vem com ferramentas. Então, aí as pessoas ficam indo em locais, em reuniões, em coisas, e ouvindo reforma íntima, causa um monte de culpa, ficam em maiores estados contrativos, e não tem ferramentas para o que eles estão sendo aconselhados a fazer. Se existe, está em equilíbrio. Se o nosso ou ferramentas existem, também está em equilíbrio. Não é uma crítica, é só uma lembrança. Mas Estamos falando a mesma língua, de formas diferentes. Sim, mas se existe a inspiração, a vontade, o desejo, o pedido de ferramentas, isso também está em equilíbrio. É sempre o que é e o que está E por isso está vindo, o se que é e o que está manifestando. vindo. Por isso está se manifestando. Sim. É Bom, só para que não haja um registro nos campos de que existe um certo e um errado. Compreende? sim. Então, próxima pergunta? Perfeito. Só um adendo. Se a pessoa se vê e se nota recebendo tais afirmações como fique tranquilo, relaxe, faça a reforma íntima, você é culpado, o karma existe. Algo nela não se afiniza, logo ela procura a ferramenta, as mesmas existem. E a mesma reconstrução dos mapas para que novas ferramentas e processos sejam decodificados ou até mesmo unificados está sendo feita. Por isso, aqui estamos. Por favor, Então, qual a outra pergunta? próxima pergunta. Por favor, perguntar para o Sr. Marabô. Hermes Trismegisto possui o poder sobre as 3 partes da sabedoria do mundo. O que eu disse da obra mestra da arte alquímica, a obra solar, aqui está dito e encerrado. Tudo. Senhor Marabô, pode me explicar?
ou mesmo escreveu em outra língua. Não é possuo, é possuis, pois o poder está em ti. E a liberdade da sabedoria vai te revelar o mundo. A obra mestra da alquimia é o entendimento dos processos do manifesto. A obra solar é a luz que guia você ao mesmo entendimento. E o que está dito pelo verbo da mesma Bíblia e pela vibração da mesma ciência expõe tudo e não encerra tudo. Entende? Sim, e essa afirmação do Hermes está no finalzinho da tabela esmeralda. E ela vem porque ele começa a falar da obra solar, falando que o seu pai é o sol, sua mãe é a lua, mas essa já é a parte assim, que começa com o que está dentro é igual ao que está fora, o que está em cima é como o que está embaixo é como o que está em cima, para a manifestação do milagre dá uma coisa só. Exato. Está respondido. A próxima pergunta. Querida, você tem um humor que eu adoro. Gostaria de saber sobre a influência dos planetas no mapa astral. Como tenho afinidade com Marapô, será que ele poderia responder? Gratidão. Os planetas não te influenciam de fora para dentro. Quando nós adentramos a esse sistema solar, nesse quadrante, a própria vida se manifestou em um ecossistema equilibrado, diante da adaptação da psique e da própria energia psiônica que se instala em um certo padrão da espiral da evolução do próprio sistema solar. Os planetas se instalaram dentro como fora, pois, seguindo a mesma afirmação de Hermes, tudo que está dentro é como que está fora. E assim, dentro da malha emocional que sustenta o próprio mental, tudo está conectado. E as expressões de Deus contidas em cada planeta ou em cada expressão se mostram diante da própria percepção multidimensional, unas. Sendo assim, pelo seu padrão essencial e pelas propostas de experiência, a unidade essencial, emocional e instintiva se mostra pelos padrões que você tem em influência com os astros que estão tanto fora como dentro. Entende? Sim, então essa influência então é uma influência interna. Exato. Os planetas olham para si e se notam em você. Você olha para si e se nota nos planetas. Sim, o cosmos como reflexo da psique. Exato. Muito bom. Perfeito. Ficou alguma dúvida? Não, acho que ficou bom. Mas qualquer coisa, se não ficou, a gente convida mais perguntas e a nos contatarem pelo WhatsApp, pelos comentários, e a gente vai abrindo as caixinhas juntinhos. Perfeito. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Como vocês dizem, fiquem com Deus. Que a paz esteja em todos. Gratidão.